Olá, nós estamos aqui para apresentar para você uma nova palestra que tem o título Diversão ou Religião. Nós vamos começar com um texto da Bíblia que está em 1 Timóteo 4, verso 7, que diz: mas rejeita as fábulas profanas. Então esse texto da Bíblia está dizendo que tudo que é fábula, tudo que é inventado, não é verdadeiro, nós devemos rejeitar. E os super-heróis que nós estamos vendo aí hoje, muitos filmes, vem se falando muito deles, eles são realidade ou fábula? Com certeza, todas as pessoas, mesmo quem não conhece a Bíblia, sabe que são fábulas. Então nós deveríamos rejeitar essa questão dos super-heróis. Mas vamos estudar um pouco mais o assunto para a gente saber por quê. O que é que realmente existe por trás dos super-heróis? Então, bem-vindo à mitologia americana. Você sabe que cada país que dominou o mundo, eles colocavam suas crenças para que o resto do mundo acreditasse. E com os americanos não é diferente. Várias de suas crenças hoje são colocadas através dos filmes de super-herói. E você vai ver também que essa palestra tem muito a ver com a palestra número 5 que a gente fez sobre nova ordem mundial. Vamos começar? Por exemplo, o super-herói mais famoso, mais conhecido é o Superman. Mas o que existe realmente por trás dele? Se a gente for ver as características do super-homem, ou Superman, ele vem de um outro planeta, ele é criado por um casal da Terra, ele tem superpoderes. Se você for ver na Bíblia, quem se encaixa nessas características? Jesus Cristo. Então o Superman é um tipo de Jesus, um tipo de anticristo, digamos assim. Porque ele também tem características do inimigo de Jesus. Exemplo, ele pega poder do sol. Ele tem um pentagrama em seu peito. Nós já vimos sol, pentagrama. Tudo tem a ver com adoração a Satanás, ao diabo. Então a gente vê que o Superman, ele é um tipo de anticristo. Ele é o Baal moderno, o Baal americano. Vamos ver como nós já vimos na palestra número 4 e número 5, tanto no Vaticano como lá em Washington, Estados Unidos, você também vê o pentagrama. E você vai saber por que eu estou desenrolando a palestra dessa forma. O Homem de Ferro, ele tem no peito uma pirâmide ou um triângulo, que a gente já viu, é o principal símbolo da imortalidade da alma. E ele tem nas mãos ali uma luz arredondada, que é o quê? Sol. Ou seja, adoração no domingo e imortalidade da alma, que são os dois grandes enganos que a gente já falou. Então perceba que tem muito mais religião do que diversão nesses super-heróis. Vamos a um outro super-herói bastante interessante, o Thor, que é chamado Deus do Trovão, ou Deus da Chuva ou do Tempo. Se você olhar na Bíblia, lá na época do profeta Elias, ele estava lutando contra qual Deus? Baal, que era o Deus do trovão, o Deus da chuva, o Deus do tempo. Thor, ele vem da mitologia viking, lá do povo escandinavo, principalmente do norte da Europa, e ele seria o Baal desse povo. E interessante que ele foi expulso lá do céu pelo pai dele, que é Odin, por alguma coisa errada que ele fez. Mas interessante que ele é o filho de Deus, só que foi expulso do céu por uma briga, por alguma coisa errada que ele fez. É uma mistura de verdades e mentiras da Bíblia. Jesus veio à Terra, mas não veio expulso do céu. Quem é que foi expulso? Satanás. Então perceba que assim como o Superman, que é o Baal americano, o Thor, ele também tem características tanto de Jesus como do diabo. E ele aparece hoje entre os super-heróis. É uma figura da mitologia antiga que de repente apareceu também nos Estados Unidos. Né? Muito intrigante isso aí. Vamos ver um pouco mais agora o Spider-Man, ou o Homem-Aranha.
E uma das características dele principais é que quando ele vai soltar a teia de suas mãos, ele faz esse sinal, que é conhecido como um sinal do satanismo para chamar o diabo. No filme número 1 do cinema, com o ator Tobey Maguire, ele tenta soltar a teia de suas mãos de diversas formas. Ele faz várias formas com a mão e não consegue a teia sair de maneira correta. Mas quando ele faz esse sinal e ele está num beco, então a teia sai de maneira perfeita. Beco, se sabe que normalmente é lugar que se coloca macumba, que se faz pacto com o diabo. E quando ele faz esse sinal, como se estivesse fazendo um pacto, chamando Satanás, então ele é abençoado para que a teia saia de maneira correta. Será que isso tudo é uma coincidência? Ou parece que, através dos super-heróis, o mundo de pessoas não religiosas, que não querem saber de religião, também estão sendo preparadas para a vinda de Satanás como Cristo? Vamos ver um pouco mais sobre isso. Um satanista famoso chamado Anton LaVey, já falecido, ele escreveu a Bíblia de Satanás e organizou a Igreja de Satanás na década de 60 nos Estados Unidos. A gente vê por várias fotos ele fazendo esse mesmo sinal chamando Satanás, que eu nem gosto muito de fazer, mas para poder vocês entenderem, né, a gente está mostrando. E é interessante que não só o Spider-Man, ou Homem-Aranha, faz esse sinal, o Anton LaVey, satanista declarado e conhecido, mas muitos governantes, como George W. Bush filho, Barack Obama, antigo presidente da França, Nicolas Sarkozy, o Silvio Berlusconi, também ex-primeiro-ministro italiano, todos fazendo esse sinal. Será tudo uma coincidência? A Hillary Clinton, que foi candidata à presidência dos Estados Unidos na última eleição, o Papa Joseph Ratzinger, o Bento XVI também, em várias fotos fazendo esse sinal que é para chamar Satanás para vir. Será que nenhum deles sabe? Talvez alguém pode dizer assim, olha, eu acho que você está vendo o diabo demais e falando demais no diabo. Eu fico pensando, eu não tenho muito conhecimento, talvez, nem o poder que eles têm, mas sei que esse sinal é para chamar Satanás. E como é que eles não sabem disso? O Papa atual também, o Francisco, ele também aparece em diversas fotos fazendo esse sinal de chamamento de Satanás. Será tudo isso uma coincidência? Vários artistas, governantes, líderes religiosos, políticos, enfim, fazendo o sinal da vinda de Satanás. Vamos ao último super-herói, talvez esse é o mais surpreendente de todos no sentido do assunto que nós estamos falando. É o John, o Marciano. Ele vem lá de Marte depois de uma guerra. Pela Bíblia, quem é expulso de um outro lugar depois de uma guerra? A Bíblia diz que foi Satanás que foi expulso, está lá em Apocalipse. E interessante que ele pode se transformar num dragão. Ele pode se transformar em qualquer pessoa ou num fantasma. Só quem tem poder para isso são os anjos. E quem é o dragão segundo a Bíblia? O próprio Satanás. Então esse super-herói John, ele tem todas as características do diabo. Os outros, como Thor, como o Superman, tem a característica de Cristo e de Satanás. Uma mistura, uma contrafação, uma Babilônia em termos de crença. Já o John, repito, ele só tem características do diabo. Ou seja, o que eles estão querendo com isso realmente? O livro Eventos Finais, na página 124, diz: cabeças coroadas, presidentes, governantes em altos postos, curvar-se-ão ante suas falsas teorias. Qual falsa teoria? De quem? De Satanás. Então esse texto do Eventos Finais, da escritora Ellen White, fala que quando Satanás aparecer como Cristo, cabeças coroadas, ou seja, reis, príncipes, rainhas, presidentes, governantes em altos postos vão se curvar para adorá-lo. Por quê? Porque eles são satanistas e nós estamos vendo pelos símbolos que eles fazem, pelas crenças que eles têm. E o que nós estamos fazendo nessa palestra? O que Efésios 5, 11 e 12 diz:
expor as obras infrutíferas das trevas. Nós estamos expondo esse assunto para que tanto cristãos como não cristãos não sejam enganados e recebam Satanás como se fosse Cristo. Para isso nós devemos orar e ler a palavra de Deus para saber quem é o verdadeiro Jesus.